Bom dia, meninos! Hoje nós vamos falar sobre os blocos econômicos da América, a organização política dos países americanos. Nós vamos conhecer alguns dos blocos econômicos da América hoje. Hoje nós vamos corrigir também a nossa atividade da página 176 a 181 do livro didático. Então, prestando atenção, a tia ainda está um pouquinho rouca, mas eu vou falar um pouquinho e logo após a gente vamos fazer a correção, certo? E quais seriam os objetivos dessa aula? Compreender a formação de blocos econômicos e conhecer e analisar os diferentes tipos de blocos. O que é que nós vamos fazer hoje? Então, vamos começar? Os blocos econômicos. A definição dos blocos econômicos. O que seria os blocos econômicos? São associações que procuram estabelecer relações econômicas entre estados, nações, no sentido de tornar a economia dos membros mais competitiva. Então, é uma associação desses países que se juntam para estabelecer relações econômicas. Então, pessoal, estabelecer essa relação econômica entre os estados, nações, no sentido de tornar a economia dos membros mais competitiva e, assim, poderem participar de uma forma efetiva no mundo globalizado. Nós já falamos muito sobre o que é globalização, não foi? Então, ao contrário de negar a globalização, os blocos econômicos negam a globalização. Ao contrário de negar a globalização, os blocos econômicos são frutos da mesma o quê? Globalização. Porque surgiu esses blocos econômicos devido do quê? A junção dessa associação de estabelecer relações entre seus países membros. Então, são estabelecidas relações privilegiadas entre os membros. Quem são os membros? Esses países que fazem parte desses blocos econômicos. Por exemplo, o Brasil faz parte do Mercosul. Então, nós sabemos que quando esses países se juntam, eles se tornam mais competitivos em relação a outros países. Os blocos econômicos correspondem à integração econômica envolvendo países de uma determinada área do planeta. Então, os blocos econômicos é isso, corresponde à integração econômica envolvendo os países de uma determinada área do planeta. Na atual conjuntura, é percebida como uma questão primordial para a sobrevivência econômica desses países membros. Na página 182, ele fala assim, o continente americano predomina os estados organizados como uma república baseada nos princípios da divisão dos poderes. Quais são esses poderes? Executivo, legislativo e judiciário, que são os três poderes. São esses três poderes que é organizado os estados, baseado no princípio da divisão dos poderes. Com essa divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. No contexto de uma economia cada vez mais globalizada, é consequentemente competitiva entre os blocos que visam garantir lucro e acúmulo de capital. Na América do Sul, o Mercosul
vem desde 1991, promovendo a integração comercial entre o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e, mais recentemente, a Venezuela. Em 2008, 12 países sul-americanos se reuniram e formaram a União das Nações Sul-Americanas, que é o UNASUL, com a integração de avançar na integração de infraestrutura fiscal e cultural entre essas nações. Então, nós vimos que o primeiro bloco econômico, esse primeiro bloco que nós demos conta e estudamos, foi o Mercosul. E logo depois se juntaram os 12 países membros e formaram o quê? O UNASUL. O objetivo dos blocos econômicos é o quê? Qual é o objetivo dos blocos econômicos? Vamos prestar atenção qual é o objetivo? Ó, diminuir ao máximo as barreiras alfandegárias, livre circulação de capitais, livre circulação de pessoas, livre circulação de serviço ou mão de obra. Então, esse é o objetivo dos blocos econômicos. Nós vimos que a circulação de mercadoria ou mesmo de pessoa é muito mais fácil quem mora no Mercosul. Nós moramos aqui, quem faz parte do Mercosul, como o Brasil faz parte, você pode se deslocar para a Argentina, Uruguai, Paraguai, sem precisar de passaporte. Você precisa só ter uma identidade atualizada. Então, meus amores, é muito mais simples quando os países faz parte do mesmo bloco econômico. É muito mais fácil na circulação de pessoas, na circulação de capital, circulação de serviço ou mão de obra, quando nós fazemos parte do mesmo bloco econômico. Observe, fazer parte de um bloco econômico significa fortalecer-se diante de um país isolado ou de outros blocos econômicos. Então, significa isso. Um bloco econômico significa fortalecer-se diante de um país isolado ou de outros blocos econômicos. Quando se une, se tornam mais fortes esses blocos econômicos, esses países. Quando se unem e fazem um bloco econômico, esses países se tornam mais fortes. E agora a tia vai colocar a nossa atividadezinha e vocês vão fazer a correção, certo? Então, prestando atenção e vamos começar.